Oi, pessoal. Vamos apresentar o nosso mini seminário de anatomia médico-cirúrgica sobre a anatomia aplicada à fibronasolaringoscopia. Somos da turma A da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e o nosso grupo, o grupo 3, é composto por mim, Leonardo Mota, e também por Henrico Vescovi, Júnior Cardoso, Pedro Abrantes, Pedro Martinez e Samara Reis. A princípio, o que é a fibronasolaringoscopia, também chamada de nasofaringoscopia flexível, nasoendoscopia flexível e outros nomes? É um procedimento de diagnóstico visual bastante comum, realizado dentro de alguns minutos por otorrinolaringologistas, principalmente, que fazem uso do fibronasolaringoscópio. Por meio da inserção desse aparelho na narina, é possível visualizar estruturas das vias aéreas superiores, ou seja, estruturas das cavidades nasais, da faringe e da laringe. O fibronasolaringoscópio, de modo simplificado, é um endoscópio formado por fibra óptica, é flexível, tem diâmetro entre 1,9 e 6 mm e a sua ponta possui câmera, iluminação própria e a capacidade de fletir, o que facilita a visualização. O cabo de fibra óptica teve aplicação médica desde a década de 1960, com o primeiro endoscópio, criado por Basil Isaac Hershovitz. Antes disso, otorrinos utilizavam fontes luminosas e espelhos, tendo maior dificuldade de visualização e sem a possibilidade de guardar fotos ou vídeos do procedimento. Agora vamos para a anatomia envolvida na fibronasolaringoscopia, iniciando pela anatomia do nariz, que corresponde à primeira porção das vias aéreas. O nariz externo é uma estrutura piramidal que compõe a parte anterior da face. Inferiormente ficam as narinas, que são aberturas elipsoides separadas pela columela e delimitadas pela asa do nariz. Elas comunicam o vestíbulo nasal com o meio externo. Além disso, o nariz externo é delimitado superiormente pelos ossos nasais e inferior e lateralmente pela maxila. Ele também é delimitado pelos processos laterais da cartilagem do septo nasal e por cartilagens alares. Quanto à cavidade nasal, ela fica posterior ao nariz externo e é dividida em duas porções pelo septo nasal. Seu limite superior é composto anteriormente pela espinha nasal dos ossos frontais e pelos ossos nasais, medialmente pela lâmina cribiforme do osso etmoide e posteriormente pelo osso esfenoide. Já o limite inferior corresponde aos processos palatinos das maxilas e pelos ossos palatinos, que juntos constituem o palato duro. O limite medial é composto anteriormente pelo septo nasal e posteriormente pelo vômer e pela placa perpendicular do etmoide. O limite lateral consiste anteriormente na maxila, posteriormente na lâmina perpendicular do palatino e na lâmina pterigóidea medial do osso esfenoide e superiormente no labirinto etimoidal. Vale dizer também que as conchas nasais são revestidas por mucosa, sendo elas projetadas medialmente na cavidade nasal, separando 4 canais aéreos. Na parte posterior das cavidades nasais ficam os coanos, que comunicam com a nasofaringe. Agora a gente vai falar um pouco sobre a faringe, órgão que pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao digestório, e é dividida em 3 porções: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. A nasofaringe ela é posterior às cavidades nasais e tem início a partir dos cônos das cavidades nasais. Seu limite inferior é o palato mole e nela está contida a adenoide, que é uma massa de tecido linfóide que fica situada no teto da nasofaringe e em parte da parede posterior da nasofaringe. A orofaringe ela vai da parte inferior do palato mole até a parte superior da epiglote, e nela e na sua porção lateral está contida as tonsilas palatinas. A laringofaringe ela vai da epiglote até a cartilagem cricoide, onde ela vai se conectar com o esôfago. Algumas estruturas importantes dessa porção da faringe seria o recesso piriforme, que fica localizado em cada lado da abertura laringe, e a própria abertura laringe. Outros elementos importantes que estão contidos na faringe seriam os 6 músculos da sua parede: os constritores, superior, médio e inferior, que possibilitam a contração da cavidade, e o salpingo faríngeo, o estilo faríngeo, o palato faríngeo, que promove o encurtamento da faringe, o que colabora bastante para a deglutição e fala. Bom, e agora falando brevemente da anatomia da laringe, ela se encontra entre o ocioide e a traqueia, sendo constituída basicamente por músculos, ligamentos, membranas e também cartilagens. Além disso, a laringe é móvel e durante a deglutição acaba se movimentando para cima e para baixo. Vamos começar então ponderando sobre as principais cartilagens da laringe. Primeiramente, a gente pode citar a cartilagem cricoide, que é a cartilagem mais inferior da laringe e possui um formato oval. A cartilagem cricoide ela se articula com o corno inferior da cartilagem tireoide e com a base da cartilagem aritenoide. A cartilagem tireoide, por sua vez,
Ela é formada por uma lâmina direita e outra esquerda que se unem anteriormente formando um ângulo de tireoide. Na margem posterior de cada lâmina podemos observar dois cornos, um superior e outro inferior, enquanto anteriormente podemos observar a proeminência da laringe e a incisura tireoide superior, que podem ser facilmente palpáveis. Outra cartilagem é a epiglote, que tem forma de folha e está fixada à cartilagem tireoide pelo ligamento tireoepiglótico. Além disso, a margem superior da epiglote fica atrás da língua. Por fim, temos as cartilagens aritenoides, as quais as bases acabam se articulando com a cricoide e que possuem três projeções. Lateralmente, o processo muscular, anteriormente, o processo vocal, no qual se fixa o ligamento vocal, e superiormente o ápice, que se articula com as cartilagens corniculadas, que são pequenas cartilagens cônicas. Vale ressaltar que diversas membranas e ligamentos unem essas cartilagens entre elas, e em outras estruturas também. Mas pensando no exame de fibronasolaringoscopia, que é o alvo do nosso interesse, vale ressaltar apenas alguns ligamentos, dentre eles o ligamento vocal, que une a cartilagem tireoide ao processo vocal da cartilagem aritenoide e que, quando é revestido por mucosa, é chamado também de prega vocal. E nós chamamos de ligamento cricotireoide o ligamento que une a cartilagem cricoide, o ligamento vocal e a cartilagem tireoide. Outro ligamento importante é o ligamento vestibular, que conecta o ápice da cartilagem aritenoide à cartilagem tireoide, e que também é chamado de prega vestibular quando revestido por mucosa. Esse ligamento está ligado à epiglote por uma importante membrana, chamada de membrana quadrangular. E agora a gente vai visualizar brevemente, né, a anatomia do nariz, da faringe e da laringe a partir de uma gravação que foi feita durante uma fibronasolaringoscopia. Bom, logo de cara, para ajudar a gente a se situar um pouco, a gente pode observar na esquerda do vídeo a concha nasal inferior e na direita do vídeo o septo nasal. E conforme a gente vai avançando, né, pela cavidade nasal e chegando à faringe, a gente consegue ver a entrada da tuba auditiva, que no vídeo recebe o nome de tubo de Eustáquio, a parede posterior da cavidade nasal, né, que já pertence à nasofaringe, e no inferior da gravação a gente consegue ver o palato mole. É interessante a gente reparar como é que o palato mole se move durante a fala da paciente. A câmera, então, ela vai descer pela faringe, e infelizmente a gente não consegue ver muito bem as tonsilas, nesse caso específico, a gente consegue ver muito bem as pregas vocais, a epiglote, né, e a base da língua. E outra coisa que esse vídeo deixa bem claro para a gente é como ocorre, né, a constrição da parede faríngea durante a fala da paciente, o que deixa muito claro o papel dos músculos constritores durante esse processo de fala. Em seguida, são apontadas, né, as cordas vocais consideradas falsas e verdadeiras, sendo as falsas correspondentes às pregas vestibulares e as verdadeiras às próprias pregas vocais, né? E também foi apontado ali atrás o local em que ficam as cartilagens aritenoides, né? Que colabora mais uma vez para a gente se situar nessa gravação. O procedimento de fibronasolaringoscopia é comumente realizado em pacientes que buscam atenção primária e é uma forma de excluir casos graves e mais raros como câncer de faringe. Os artigos encontrados na nossa pesquisa demonstraram que a maior parte dos pacientes são mulheres e pessoas acima de 50 anos, tendo feito uso de tabaco e álcool em algum momento de suas vidas. Esse procedimento é indicado principalmente para pacientes com rouquidão frequente, seguida de globo faríngeo, tosse crônica, rinite crônica, dor de garganta e faringotonsilite. Um fato interessante é que a dificuldade de deglutição se mostrou 4 vezes mais comum em pacientes que fazem uso de álcool, e já lesões nas cordas vocais foram 11 vezes maiores em fumantes que não fumantes. A descoberta mais comum após a realização do procedimento foi refluxo, constituindo quase metade dos pacientes nos estudos, seguido de rinite crônica. Os casos mais graves, como a descoberta de massas, estão geralmente abaixo de 5%. Complicações. Embora as complicações sejam raras, as mais comuns são espirros, que pode ocorrer durante a realização do exame, devido à sensibilidade da cavidade nasal, reação anestésico, em alguns casos, após a aplicação do anestésico em spray, lidocaína 2%. Em alguns pacientes, ocorre formigamento na face, na cabeça, calafrios e agitação. Desmaio do paciente, podendo ocorrer durante a introdução da fibra óptica na cavidade nasal. Lacerações. Essas lacerações seriam na mucosa nasal, o que dificulta a introdução da fibra. Sangramento nasal. Nesses casos, o descongestionamento nasal adequado ele é muito importante antes da realização do exame. Laringoespasmo.
Trata-se de uma contração muscular descontrolada do fechamento do glótico. É um risco sério, porém é relatado em menos de 1% dos procedimentos. E por fim, o engasgamento. Esse engasgamento seria na introdução da fibra óptica na cavidade nasal, que pode causar um desconforto ao paciente, proporcionando o engasgamento do mesmo. Bom, pessoal, esse é o final da nossa apresentação. Aqui estão as nossas referências e muito obrigado.